Ring around the rosy pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Com historinha para dormir. E é uma historinha especial, porque ele foi contado pelo paciente Neyton Pontes. Ele é um artista, por dom, amor e profissão. E as ilustrações desse vídeo foram feitas por ele mesmo. Muito obrigada, Neyton, pelos desenhos lindos e também pela história que você compartilhou com a gente. É claro, não podemos deixar de agradecer e mandar um abraço à dona Durvalina, uma senhorinha de 84 anos que sabe muita coisa e que, quem sabe, devagarzinho vai soltando essas histórias maravilhosas. Eles moram na pequena cidade de Cananéia, litoral sul de São Paulo, que não só se parece com uma cidade de sonhos, por suas casinhas antigas e coloridas, pela natureza majestosa, como é, de fato, um lugar encantado. Isso sem contar que é cheia de história e de histórias. E não tinha como ser diferente, já que é a primeira cidade do Brasil, fundada em 1531 por Martim Afonso de Souza. A praça principal da cidade, inclusive, leva seu nome e é onde está o obelisco e alguns canhões da época das primeiras batalhas. O mais legal é que muita gente acredita que existam mais canhões ali, só que estão enterrados. Outros dizem que esses canhões eram para proteger a cidade de piratas, que estavam sempre à espreita para uma invasão. Tem até história sobre tesouros enterrados. E parece mesmo uma vila tirada de livro de aventura, mas também poderia estar em um livro de mistério. Como eu disse, a dona Durvalina guarda muitas histórias. Eu costumo até dizer que os vovozinhos e vovozinhas sempre têm as melhores, porque, na sua simplicidade, estão sempre com a mente aberta a isso. Acabam testemunhando muitas coisas. Contou então, dona Durvalina, que o padre da cidade, já bem cansado do dia, porque em cidades muito pequenas o padre tem também as funções de conselheiro, político, às vezes até de médico. E aquele dia não tinha sido diferente. Ele se preparava para dormir na casa em que morava, não muito longe da igreja, quando alguém bateu à porta. E eram batidas fortes, desesperadas e insistentes. Como percebeu que não iam parar mesmo e que, no final das contas, poderia ser alguma coisa importante, o padre atendeu. Parado lá fora, um homem parecendo aflito disse ao padre que havia alguém na igreja que o esperava, porque queria muito se confessar. O padre, claro, achou bastante estranho, porque era quase de madrugada, mas mesmo assim decidiu ir. Vai saber que estaria atormentando tanto a tal pessoa. Vestiu novamente a batina e seguiu pela noite fria. Já avistava a igreja quando percebeu que estava aberta e toda iluminada, o que era estranho, porque ele tinha certeza de que tinha trancado tudo. Mas ao entrar, estava tudo no mais completo silêncio, e pelo menos numa primeira olhada, não havia ninguém. Decidiu então se dirigir ao confessionário, porque era possível que a pessoa já o esperasse lá. Mas quando entrou na pequena cabine, abriu a janelinha, não tinha ninguém. Ele, claro, achou estranho e perguntou em voz alta quem tinha chamado por ele. Mas de volta, só mesmo o eco da própria voz. Chamou mais uma, duas, três vezes, e nenhuma resposta. Aquilo já estava mais que estranho. Foi quando, pelo canto dos olhos, ainda dentro do confessionário, viu algo se movimentando, ouviu madeira rangendo. E olhando melhor,
Viu que as madeiras do assoalho estavam estufando, se levantando. Tinha alguém ou alguma coisa tentando sair por ali. Até que a madeira se arrebentou e o que saiu era assustador. Uma criatura muito grande, coberta de pelos pretos e olhos tenebrosos, malignos. Não era com certeza nenhum animal e muito menos um ser humano. Arrebentando de vez a madeira no chão, a coisa saiu e caminhou para o confessionário, de onde o padre, completamente petrificado de pavor, apenas a encarava, sem nenhuma reação. Aquela coisa já estava muito perto do padre, quando todas as luzes e velas da igreja se apagaram, ficando acesa somente a lamparina do sacrário. E foi por essa pouca luz que o padre conseguiu ver que aquela criatura, aquela coisa, se desvaneceu, desaparecendo por completo na escuridão. Apavorado e em choque, o padre levou algum tempo para se recompor, recuperar as forças nas pernas e conseguir voltar para casa. No caminho, tentava, mas não conseguia entender nem tirar da cabeça tudo que tinha visto. Chegando em casa, ainda muito abalado, ainda teve forças para escrever uma carta ao bispo, contando tudo que testemunhou. Já era a manhã do dia seguinte e a igreja ainda estava fechada. Já era a hora da primeira missa e o padre não tinha chegado. Muito preocupados, alguns moradores resolveram ir até a casa dele. O padre morava sozinho, podia estar doente, podia estar precisando de alguma coisa. E a casa também estava toda fechada e muito silenciosa. Bateram várias vezes a porta e nenhuma resposta ou movimentação. Então não quiseram esperar mais e arrombaram. O padre estava em casa, caído no chão, morto, ainda segurando a carta que tinha escrito ao bispo. E depois, isso tudo acabou virando só perguntas e muito mistério, que seria ainda maior se o padre não tivesse escrito a carta, contando em detalhes pelo que passou. Mas se ela chegou de algum modo ao bispo, a causa da morte do padre, principalmente o que seria aquela criatura, seria o quê? Uma entidade bestial? Ou até mesmo a real identidade daquele homem desconhecido que bateu à porta do padre pedindo ajuda? Isso são coisas que provavelmente nós nunca vamos saber. Muito obrigada, Newton. Muito obrigada, dona Durvalina, por essa história fantástica. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.